único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome nesta noite. Nós exaltamos a Tua grandeza, Senhor, neste período. Nós queremos celebrar a Tua vitória. Queremos celebrar, Senhor, o Teu sacrifício. Senhor, queremos Te adorar, Pai, por estarmos aqui. Muito obrigado porque estamos aqui, Pai, na Tua casa, Senhor. Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Príncipe da Paz. E nós celebramos isso. Esse Deus vivo que habita agora, Senhor, habita em nossas vidas. Nós Te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós celebramos, Senhor, a Ti.
o único Deus vivo e poderoso. Glórias e honra ao teu nome, Senhor. Não há outro Deus como tu, Senhor. Seja adorado, seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É bom louvar ao Senhor, irmãos. Aleluia. Exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Vamos declarar: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado. Mais uma vez. Ele é o Senhor.
ao Senhor, que essa verdade reine no seu coração, que essa verdade reine em nossa vida, Pai, que essa verdade, Senhor, reine em nossos pensamentos, ó Pai. Oh, muito obrigado, porque Tu és o Deus que governa céu e terra, Pai. Quando Tu falas, Senhor, o mar se ruge, Senhor, o céu se estremece, ó Pai, porque se curva diante de Ti, ó Pai, e nós queremos nos encurvar diante de Ti agora também, ó Pai, celebrando a Tua grandeza, celebrando, Senhor, o Teu senhorio em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Eu queria ler o texto de 1 João, não precisa abrir, está em 1 João 3, versículo 8 ao 10. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco quem não ama o seu próprio irmão. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Amém? Justificado. Essa é a nossa vitória. Aleluia. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Mediante a fé em Cristo eu sou salvo. Vem de mim, é dom de Deus. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei.
para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. Seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. aleluia, aleluia, Senhor. Esse amor, Deus, que se entregou por nós, ó Pai, mesmo nós sendo ainda pecadores, ó Pai. Esse amor, Senhor, que nos redime, que nos limpa, ó Pai. Muito obrigado, Pai, que foi para destruir essa obra da carne, a obra do pecado que Cristo se manifestou, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, que venhamos, Senhor, a ser praticantes, ó Pai, e se render à Tua verdade, ó Deus. Oh, Senhor, manifeste essa obra também em nossos corações, ó Pai. Efetue, Senhor, essas obras, Senhor, em nosso coração, em nosso pensamento, em nosso viver também, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto cantamos, traga o seu dízimo, a sua oferta, em louvor a Deus também.
rendendo a Ele todo louvor e honra. Adoração a Ti, ó Pai. Queremos Te exaltar, glorificar a Tua grandeza. Se Deus quiser, nós celebramos, Senhor. Quem é esse Rei da glória? Outro igual não haverá. Quem é esse Rei tão santo? Todo joelho se dobrará. É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a Ti a honra e o louvor pra sempre. Só a Ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a Ti. Rei de misericórdia, de maravilhosa graça, Rei louvado entre as nações, por toda língua, povo e raça. É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a Ti a honra e o louvor pra sempre. Só a Ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a Ti. Só a Ti a honra e o louvor pra sempre. Só a Ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a Ti. O Rei que nos salvou, Aleluia. poderoso em seu amor. Esse é o nosso Deus. O Rei que deu a vida em cada gota do seu sangue. É Jesus o Rei Senhor, Cordeiro Salvador. Só a Ti adoramos, Senhor. Sempre só a Ti domínio sobre o céu e a terra.
Tu és Rei louvado, ó Pai, todo louvor a Ti, toda adoração. Tu és o Senhor dos senhores, ó Pai. O Rei que deu a vida, ó Pai. O Deus que se encarnou, que homem se fez, ó Pai. Não outro Deus como Tu, ó Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, ó Pai. Que o Senhor nos trouxe libertação pelo Teu sangue, nos trouxe a purificação de nossos pecados. O Senhor nos faz livres, ó Pai, porque temos a Ti, escolhemos a Ti. Muito obrigado, ó Deus. Te adoramos e celebramos. Não outro Deus como Tu. Aleluia. Glória a Ti, ó Pai. Aleluia. A igreja pode se assentar. Alguém que nos visita pela primeira vez, levante sua mão, queremos presenteá-lo. Alguém que nos visita. São todos de casa, amém. Antes de chamar o pastor Edmundo, vamos dar uma palavra. Paz do Senhor, irmãos. No dia 1º de janeiro do ano passado, nós iniciamos uma campanha para ler a Bíblia durante um ano. E hoje de manhã, na escola dominical, nós vimos que um grupo, se não me engano, de 10 ou 12 pessoas, foram os que não estavam presentes, conseguiram ler a Bíblia. Então, estamos iniciando a campanha 2014, que começa agora dia 1º de janeiro e vai terminar no dia 31 de dezembro do ano que vem, para lermos a Bíblia mais uma vez o ano todo. Lá no fundo, onde fica os envelopes dos dízimos e ofertas, você pode pegar esse folheto aqui. Nesse folheto tem mês a mês, dia a dia, o que você deve ler durante o ano de 2014. E eu quero desafiar a igreja para que um grande número aceite esse desafio de ler a Bíblia durante 2014. Amém? Amém. Então, não esqueça de pegá-la. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Só lembrando, né? Nosso culto na próxima terça-feira, culto de passagem de ano, lá no Grebe, começa às 21 horas, terça-feira agora. E quem quiser permanecer até depois da passagem do ano, né? Nós vamos ter uma ceia com o preço de R$15 por pessoa, tudo incluso, né? Alimentação, refrigerante, a sobremesa, o sorvete, a comunhão também da família, tudo incluso, R$15 por pessoa. Hoje é o último dia que você pode dar o nome, né? Falem com a Sandra, com a Eliana e com a Elza hoje à noite, né? Deus abençoe. A palavra está com o pastor Davi. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Acho que é importante lembrar também que na próxima quarta-feira não haverá reunião de oração aqui, às 20 horas. E também, Sérgio, vê se eu estou fazendo certo. Tem aquela ficha. Isso, tá vendo? Essa ficha é uma pesquisa de interesse ministerial que a igreja está fazendo. Então, você que gostaria de participar de algum ministério no ano de 2014, você pode pegar essa ficha na mesa ali atrás e marcar aqui o ministério ao qual você gostaria de participar e até sugerir algum ministério, alguma ideia que você tem e que você gostaria de desenvolver na igreja, né? Aqui na nossa lista não está. Mas pode incluir, viu, Sérgio? Pode incluir na capelania, porque tem a capelania hospitalar e a capelania penitenciária. Então você que gostaria também de nos ajudar na capelania penitenciária lá no IPA, e nós louvamos a Deus porque esse ano terminamos o ano com um saldo muito positivo. Louvamos a Deus porque hoje a nossa igreja
Batista Betel, lá no IPA. Hoje nós contamos com 17 internos que fazem parte do nosso grupo lá, né, André? 17 internos lá do IPA que fazem parte do nosso grupo, que todos os sábados estão lá estudando a palavra de Deus. E desde que começamos o trabalho lá, começamos com uma equipe grande, depois ela diminuiu bem. E ultimamente Deus acrescentou o André Bastos, que tem sido um grande incentivo para nós lá no IPA. E nós tivemos no sábado retrasado, a ceia do Senhor lá, com aqueles irmãos. E irmãos, é interessante que nós percebemos que muitos deles se converteram realmente, né? E lá nós pregamos o evangelho de Lucas inteirinho. E depois começamos a ministrar o mesmo tema que foi ministrado para os jovens no retiro. Aquele tema, eu sou mesmo um cristão. E nós já estamos já na metade dos capítulos da ministração deste livro. E nós louvamos a Deus pela contribuição que a nossa igreja tem dado lá no IPA. Que agora não se chama mais IPA, é o CPP, é o Centro de Progressão Penal. E que me parece, há um projeto aí o ano que vem, acha que não? Falam, né, que vai fechar o IPA, que lá vai virar uma escola da polícia militar, mas por enquanto são conjecturas, né? Mas enquanto o IPA estiver lá, com a graça de Deus nós vamos estar lá. Então, se você gosta de pregar a palavra, tem desejo de ministrar a palavra, porque lá nós precisamos de pessoas que gostem de pregar, de ensinar, e que também dirijam louvor, dirijam um período de oração, um período de cânticos. Você que quer contribuir, por favor, marque o seu nome. Lá tem alguns documentos que você vai ter que providenciar para participar. Demora um pouco para sair a autorização, mas sai, né? E eu gostaria de incentivar os irmãos para isso. E também nós ficamos muito alegres, felizes, também porque no mesmo Ministério da Capelania, esse ano, vários irmãos e irmãs continuam visitando semanalmente lá o Hospital Manuel de Abreu. E nós tivemos a presença do coral antes do Natal e também da banda de flautas, que é regida pelo nosso irmão Isamo. Irmãos, e foi emocionante poder participar lá. O nosso irmão Edmundo aqui estava lá cantando no coral, ele pôde perceber os acompanhantes dos pacientes saindo na porta dos quartos, e a gente passar pelos quartos e ver os pacientes lá, ouvindo, se deleitando em escutar os louvores lá cantados pelo coral e pela banda de flautas. Então a nossa igreja se faz presente lá no Instituto Penal Agrícola, nossa igreja se faz presente também no Hospital Manuel de Abreu, e nós louvamos a Deus por isso, né? Amém. Irmãos, e olha só que bênção, esse ano também nós tivemos uma oportunidade, teremos amanhã e terça-feira, nós teremos um grupo de irmãos que vão na Fundação Casa, vão ministrar para os jovens e adolescentes da Fundação Casa. Então nós pedimos as orações dos irmãos também, em favor deste trabalho tão importante. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Orando a Deus e pensando no que o Senhor, qual é a mensagem de Deus para nós nessa travessia de ano que nós estamos fazendo agora. E a mensagem de Deus para nós hoje está aqui no Salmo de número 1. E o título desta mensagem é: Como você viverá o ano novo? Como você vai viver este ano que abre as suas portas, agora está bem pertinho? Como que você pretende viver o ano de 2014? Então diz o Salmo: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Queria pedir que agora vocês orem. Curve a sua cabeça, orem agora por esse momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Oh Deus, vamos orar, irmãos. Levante sua voz em oração, intercedendo, clamando ao Senhor para que Ele fale aos nossos corações. Ó Deus, dá-nos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Dá-nos ouvidos, Senhor, para ouvir o Teu recado para o nosso coração, para a nossa vida nesta noite. Estamos aqui, ó Pai, de coração aberto, de coração quebrantado, Senhor, desejosos de conhecer a Tua vontade, desejosos, Senhor, de receber, de acolher com fé, com mansidão, Senhor, com alegria e disposição de viver, de praticar a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações, tira todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os preconceitos, Senhor, e dá-nos, ó Deus, a bênção do Teu Espírito Santo para ouvir, para proclamar, Senhor, a Tua palavra, Pai. Ó Deus, nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nós começamos a nossa pregação nessa noite fazendo essa pergunta: como você vai viver o ano de 2014? Como você viveu o ano de 2013? Como foi que nós vivemos? Esse é um tempo propício para a reflexão, para nós pensarmos em como foi a nossa vida até aqui e como que nós pretendemos que ela seja daqui em diante, no ano que desponta para nós. E eu creio que esse salmo, ele que bom, eu prefiro esse. Então, irmãos, esse salmo, o livro de Salmos, os irmãos sabem, nós podemos chamá-lo de o inário do povo de Israel. Hoje nós temos o cantor cristão, né? Mas os judeus tinham um inário deles, que era o livro de Salmos. E ele continua sendo o inário dos judeus e deve ser o nosso inário também hoje. E o livro de Salmos, ele é diferente dos outros livros da Bíblia. Os irmãos já perceberam. A maior parte dos outros livros da Bíblia é Deus falando conosco. Mas no livro de Salmos nós temos o homem falando com Deus. O homem louvando a Deus. O homem orando a Deus. O homem derramando o seu coração na presença de Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele é o Deus que faz o seu povo cantar. Ele é o Deus que faz o seu povo o louvar. E é por isso que nós temos o livro de Salmos na Bíblia. Deus quer que o seu povo cante a Ele, louve a Ele, exalte a Ele. Como é maravilhoso participar do momento de louvor e cantar e adorar a Deus. E encher o nosso coração, a nossa mente da grandeza de Deus, do caráter de Deus. Lembrar das obras de Deus, de quem Deus é e do que Ele tem feito por nós. Deus é o Deus que faz o seu povo cantar. Por isso que nós temos o livro de Salmos. Mas por que o livro de Salmos começa com um salmo que ele é chamado um salmo de sabedoria ou um salmo de justiça? Por que ele começa com um salmo, e o salmo número 2 também entra dentro dessa divisão? Por que ele começa com um salmo falando da importância de nós amarmos a lei de Deus, de nós amarmos a palavra de Deus?
irmãos, eu creio que a razão disso é porque Deus quer que nós cantemos a Ele. Ele quer que nós adoremos a Ele. Mas Ele espera que os seus adoradores amem a sua lei, amem a sua palavra, tenham prazer em meditar na sua palavra. E aqui o Salmo, ele faz uma distinção, e isso é bem claro, entre o justo e o ímpio. O justo, como nós vemos aqui no Salmo, o salmista nos mostra que o justo é aquele que guarda a sua aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Ou melhor dizendo, Deus tem uma aliança com você? Sim ou não? Sim? Você tem uma aliança com Deus? Tem um pacto com Deus na sua vida? Você se lembra de Jesus? E toda vez que tem o culto de ceia nós lembramos, né? Esse é o cálice da nova aliança, do novo concerto, do novo pacto que Deus estabelece conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo, essa aliança que foi selada com o sangue de Jesus, com o sangue do Cordeiro de Deus. Então o justo é aquele que tem uma aliança com Deus e ele guarda essa aliança. Mas o ímpio não. Nem aliança com Deus ele tem. E aqueles que acham que tem, não guardam essa aliança. E qual que é a nossa parte? Como que nós guardamos essa aliança que Deus ele fez conosco por meio de Jesus Cristo? Amando a Deus, obedecendo a Deus. E como é que nós vamos obedecer a Deus? Sem conhecer a sua lei, sem conhecer a sua palavra. Vivendo como pessoas que pertencem a Ele, como pessoas que estão em aliança com Deus. E é isso que o justo aqui do Salmo, ele mostra, ele demonstra com a sua vida. E eu creio, irmãos, que a mensagem central aqui do Salmo para nós é que Deus, ele faz distinção, ele faz diferença entre o justo e entre o ímpio. Hoje nós vivemos dias em que todo mundo parece com todo mundo. E muitas vezes até o ímpio parece ter mais prosperidade que o justo, se dar melhor que o justo. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus sabe quem é justo e Ele sabe quem é ímpio. E Ele faz a separação entre o justo e o ímpio, tanto nesta vida, como também no final de todas as coisas. Deus faz distinção entre o justo e o ímpio. Irmãos, o Salmo número 1 nos mostra um contraste. E em primeiro lugar, o Salmo nos fala da bem-aventurança do justo. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos a palavra de Deus falando da bem-aventurança do justo. Há algumas traduções da Bíblia que falam: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Está errado? Não. Mas ser bem-aventurado envolve e inclui muito mais do que apenas a felicidade, do que apenas ser feliz. Deus quer que nós sejamos felizes, mas não apenas felizes. O que significa ser bem-aventurado, como diz aqui o Salmo? Significa ser alguém que é alvo da graça e do favor especial de Deus. Então aqui, o justo ele está numa condição de ser favorecido por Deus, de ser agraciado por Deus. E eu creio que o apóstolo Paulo nos deu a melhor definição de qual é a bem-aventurança do justo. Ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ali, o apóstolo Paulo nos mostra o que é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é ser abençoado por Deus. E por ser abençoado por Ele, mas por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, porque não há bem-aventurança fora de Cristo.
Não há graça fora de Cristo, não há favor de Deus fora de Cristo. Todas as bênçãos de Deus, elas são cristocêntricas. Nós só podemos ter essas bênçãos, elas só podem pertencer a nós, se nós pertencermos a Jesus Cristo, se nós estivermos em Jesus Cristo. E ele diz que essas bênçãos remontam à eternidade. E elas são bênçãos que estão presentes na nossa vida aqui hoje, mas elas durarão para sempre. E elas são bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Então, meu querido, se o justo tiver uma enfermidade, se o justo passar por tempos de aflição, por tempos difíceis, por tempos de provas, por tempos de tristeza, ele não deixará de ser bem-aventurado por causa disso. Ele não deixará de ser abençoado por Deus por causa disso. Todas as bênçãos espirituais continuarão sobre a sua vida, serão a sua eterna possessão. Então, irmãos, e essas bênçãos, elas estão presentes na nossa vida em qualquer circunstância. Na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, na fartura e na escassez. Essa bem-aventurança está sobre a vida do justo. Mas então o Salmo começa a falar do que o justo não faz. O justo, ele não segue os conselhos dos ímpios, não ouve. Ele não se detém no caminho dos pecadores e ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, os justos são cuidadosos em escolher as pessoas com quem eles buscam conselhos. Os justos são seletivos, escolhendo não viver a maneira dos ímpios viverem, que os pecadores vivem. Ele escolhe cuidadosamente a maneira com que ele vai viver. Ele escolhe sua maneira de falar, de pensar e de agir, diferente da que todo mundo vive. E ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é cuidadoso em escolher as pessoas com quem ele se associa, com quem ele anda. Nós não podemos dizer, vamos até dizer, ele é cuidadoso em escolher as pessoas com quem ele tem comunhão. Hoje, nós vivemos dias em que se fala muito de unidade. A unidade da igreja, né? Graças a Deus essa unidade já foi feita. Os cristãos são um só. E nós temos que lutar para preservar a unidade do povo de Deus. Meus irmãos, mas buscar a unidade não é nos ajuntarmos com qualquer pessoa. Não é nós andarmos como todo mundo anda, não. Porque a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 6, ela nos diz que nós somos o santuário do Deus vivente. Você é o santuário do Deus vivente? Nós somos o santuário do Deus vivente. Então nós devemos nos separar de tudo aquilo que é ímpio. Nós não devemos tocar em coisas impuras. Porque que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que comunhão existe entre Cristo e Belial? Irmãos, e aqui o Salmo nos mostra o discipulado do diabo. Você pensa que é só Jesus Cristo que tem discipulado? Que é só o cristianismo que tem discipulado? Se eu não estou sendo discipulado por Cristo, fatalmente eu estou sendo discipulado pelo diabo. Porque tudo começa como? Ouvindo os conselhos ímpios. E aí aqueles conselhos vão entrando no meu coração, mudando a minha maneira de pensar, e a hora que eu vejo eu já estou vivendo como os pecadores vivem. E se eu começo a viver como os pecadores vivem, como é que eu vou terminar? Assentado junto com aqueles que zombam de Deus, junto com aqueles que escarnecem de Deus. Você já viu a história daquela pessoa que era fiel a Deus, era temente a Deus,
Mas aí ele começou a ir escutar uma conversa aqui, uma conversa ali. Daqui a pouco ele já começou a viver de forma diferente. E hoje ele zomba, ele escarnece dos irmãos da sua igreja. Ele escarnece dos crentes fiéis, dedicados, até diz eles são fanáticos. Você já ouviu essa história? Eu já vi muitas vezes essa história se repetir. Mas o justo, ele não age assim. E o que o justo faz? Aí então o Salmo fala do lado positivo. O justo vive piedosamente. E como é que o Salmo descreve a vida piedosa? Ele descreve a vida piedosa em nós sermos pessoas que têm prazer na palavra de Deus, em ter prazer na lei do Senhor. Eu não posso dizer que eu vivo como um cristão, que eu vivo uma vida santa, uma vida piedosa, se eu não tenho nenhum compromisso com a palavra de Deus. Mas o justo tem. E toda a palavra de Deus tem autoridade sobre a vida dele. A palavra de Deus é a sua regra de fé, é a sua regra de conduta, é a sua regra de vida. E ele medita sempre nessa palavra. Ele lê, ele ouve, ele pratica a palavra, ele fala a palavra, ele transmite a palavra de Deus. A palavra de Deus tem centralidade na vida dele. Ele crê na inspiração da palavra de Deus. Ele crê que na palavra de Deus não há erro. Ele crê que as escrituras são inspiradas por Deus e são úteis. E ele tira proveito da palavra de Deus para si. O que a palavra de Deus faz? Ela restaura a nossa alma. Ela dá sabedoria para os simples. Ela alegra o nosso coração. Ela orienta o nosso caminho. A palavra de Deus nos coloca em comunhão com Deus. Nós podemos ouvir a voz de Deus através da palavra. E para o justo a palavra tem peso, tem autoridade na sua vida. Ele não precisa dos conselhos dos ímpios, porque ele já encontra conselhos sábios, retos, santos na palavra de Deus para a sua vida. Ele não precisa que outros determinem como ele deve viver, porque Deus já determinou como ele deve viver na sua palavra. E ele, por amar a palavra de Deus, ele não vai nem ter tempo para estar com aqueles que não amam a palavra de Deus. E por isso, por amar, por meditar na palavra de Deus, ele é como uma árvore. Então o Salmo aqui usa uma metáfora, comparando o justo a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha, e que no devido tempo dá o seu fruto. Irmãos, o justo que ama a palavra de Deus, que vive uma vida separada da impiedade, separada do mundanismo. Irmãos, e quando eu falo de separação, nós temos que ser seletivos até entre cristãos. Porque o que foi que o apóstolo Paulo falou? Que se alguém se diz crente, e é beberrão, e é glutão, é ladrão, é adúltero, é mentiroso, e etc., que nós não devemos nem sentar na mesa para comer com essas pessoas. Irmãos, eu estava pensando nesse salmo e eu queria perguntar para você: que conselhos que você ouviu no ano de 2013? A quem que nós demos ouvidos? Em que caminho que você está andando? Que caminho você percorreu no ano de 2013? Com quem você se associou? Com quem que você teve comunhão nesse ano? E para isso a gente já deve pensar e escolher no ano de 2013, meu conselheiro será a palavra de Deus. No ano de 2014, o caminho que eu vou andar, eu não vou viver como todo mundo vive. Eu não vou viver como todos os meus amigos vivem. Eu estava pensando, irmãos, será que a minha vida tem alguma coisa de diferente do meu vizinho que é incrédulo?
Será que a minha vida é diferente da vida de um ateu? Da vida de uma pessoa que não teme a Deus? Irmãos, no ano de 2014, que nós possamos refletir nisso e pensar nisso, para que nós sejamos como essa árvore, plantada. É interessante que a palavra que a Bíblia usa aqui, poderia até ser traduzido por transplantada, porque não foi isso que Deus fez conosco? Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou da impiedade, Ele nos tirou do pecado, Ele nos tirou das trevas, e Ele nos plantou à beira deste rio de vida, que é a palavra de Deus. E desse rio, nós tiramos o nosso alimento. Neste rio, nós encontramos refrigério. E pelas águas deste rio, nós vamos nos tornando mais fortes, mais firmes, mais estáveis e cada vez mais frutíferos, mais úteis nas mãos do Senhor. Irmãos, José no Egito, ele foi essa árvore que floresceu lá no Egito. E todo aquele que ama a palavra de Deus, que se santifica, que se separa e se consagra a Deus e a sua palavra, não importa onde ele estiver, Deus o fará florescer, Deus o fará crescer, e Deus o fará frutificar. Por quê? Porque o justo, ele tem vida, o justo tem raízes profundas, e o justo produz o fruto certo na hora certa. E há um comentário de Spurgeon que ele fala sobre isso, que o que significa o justo produzir o fruto certo no tempo certo? Que em cada circunstância da sua vida, o justo, ele produz o fruto necessário para aquela circunstância. Então, se o justo está na aflição, qual que é o fruto que sai? Paciência. Paciência, Eliane. Na hora da prosperidade, quando está tudo bem, qual que é o fruto que sai da vida do justo? Porque ele está arraigado na palavra de Deus? Gratidão. E o desejo de glorificar e de exaltar o nome de Deus, porque ele sabe que se ele está bem, ele sabe que se ele tem prosperidade, ele sabe que se ele tem sido abençoado, o mérito não é dele, o mérito, a glória, pertence toda a Deus. E em cada oportunidade, o justo vai produzir o fruto do zelo, do compromisso, da consagração, buscando aproveitar todas as oportunidades que Deus tem dado na sua vida. E por isso o seu testemunho nunca vai murchar. O seu testemunho nunca vai ser mirrado. Porque é isso que diz aqui, que mesmo o justo que é comparado à árvore, mesmo quando vem o calor, ele não ressente o calor. Ele não murcha. O seu testemunho, a alma de vocês são pessoas bem-aventuradas, abençoadas por Deus, com toda sorte de bênção. Que essas bênçãos, elas também acompanhem a saúde de vocês, acompanhem o trabalho de vocês, acompanhem o ministério de vocês, acompanhem a família de vocês. Amém? E esse é o grande desejo do meu coração e a minha oração para os irmãos nesta noite. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, porque nesta noite nós ouvimos a mensagem do Senhor para nós. Ó Deus querido, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes andamos como ímpios, com coisas ímpias na nossa vida no ano de 2013. Pai, lava-nos no sangue do Teu Filho, perdoa-nos pelo tempo desperdiçado, perdoa-nos, ó Deus, pelo muitas vezes não darmos o valor que a Tua palavra deveria ter na nossa vida. Nos perdoa, Senhor, por querermos nos ajuntar com pessoas, ó Deus, que não vão contribuir, que não agradam o Teu coração, Pai.
Ó Deus, te pedimos perdão e pedimos o teu auxílio e a tua graça, para que no ano de 2014, nós possamos viver, Senhor, como esta árvore. É promessa da tua palavra, e o Senhor não é homem para mentir. Ó Deus, para que nós possamos assim ser como esta árvore, plantada junto a ribeiros de águas, ó Deus, cujas folhas não murcham, e que no devido tempo produzem o seu fruto. Ó Deus, dá ao teu povo dias de bênção, dias de alegria, dias de saúde, dias de utilidade nas tuas mãos, dias também, Senhor, de fortaleza nas dificuldades. Nós oramos gratos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus abençoe os irmãos, dê um abraço no seu irmão, e seria muito bom se os irmãos pudessem participar lá do culto no Grebe, vai ser uma grande bênção. Deus abençoe, e um feliz ano novo para todos.